Gente, então, hoje a gente está iniciando uma nova série de mensagens aqui. O Senhor trouxe o entendimento de que nós precisamos continuar buscando Jesus como centro da nossa adoração, evitando que o nosso coração se contamine. Muitas vezes buscando até experiências com Deus, buscando louvores bons, uma excelente palavra, mas não é isso que Ele quer para nós, mas sim a simplicidade e a pureza que nós encontramos em Cristo, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Para utilizarmos um texto para basearmos essa série, será 2 Coríntios 11:3, tá? Eu vou ler, não precisa abrir. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, nessa série, a gente vai esclarecer as excelências de Cristo, excelências que são qualidades daquilo que é excelente. Então, a gente vai percorrer algumas excelências, esclarecendo, expandindo o nosso entendimento sobre quem é Jesus Cristo, para que assim a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade, de forma mais intensa. Amém? Então, hoje a gente vai começar conversando sobre a pré-existência de Cristo. Nós iremos começar a série com esse entendimento, porque é o início de tudo. A pré-existência. Pré-existência é pré-existir. Logo, existir antes de algo. Meio óbvio. Mas, enfim, a gente vai começar com a pré-existência, uma existência anterior. E a conclusão que a gente vai chegar é que Cristo existe desde a eternidade. Embora eu entenda que esse não é um assunto de discordância no meio da igreja, é importante ressaltarmos que muitas vezes vivemos como se Jesus tivesse nascido, morrido e acabou. E não é isso. Por isso, iremos esclarecer esses pontos hoje, esse ponto da pré-existência. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta. Quem aqui crê que Jesus veio em carne e osso, Jesus se encarnou, se fez homem, para vir à terra e viver no nosso meio? Levanta a mão. Ótimo, grande maioria, que bom, gente. Se nós cremos na encarnação de Jesus, necessariamente nós precisamos crer na pré-existência dele. Porque se Jesus encarnou, logo, ele existia antes. Antes de encarnar, ele era. Jesus encarnado se esvaziou para que pudesse trazer o próprio sacrifício para que pudéssemos ter a santidade, misericórdia. Vamos lá. Enfim, Jesus pré-existia, e esse argumento já seria válido. Eu poderia encerrar aqui, mas como a gente precisa provar hoje, biblicamente, todo argumento onde é que está na Bíblia? Me mostra na Bíblia. Eu vou trazer alguns textos aqui, para que a gente possa se embasar. Mais especificamente, serão 9 textos, então você vai relembrar aí o texto e a época do Kids, do espada ao alto, a Bíblia para cima lá, e abre rápido, porque serão 9 textos, a gente vai se embasar, se vire. E o primeiro é Gênesis 3, no versículo 15. Inclusive, eu não avisei o pessoal do multimídia, que tem esse tanto de texto. Perdão, que vocês possam me ajudar sem ódio no coração hoje. Vamos lá. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui, Deus está trazendo o castigo, a consequência à serpente. Ele está se dirigindo à serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você a ferirá o calcanhar. O texto aqui, ele não está apontando para uma inimizade infinita entre a humanidade, a mulher e a serpente, necessariamente. Ele está apontando para a inimizade, a vitória da descendência da mulher sobre a serpente. Em outras palavras, o texto aqui está apontando para a vitória de Cristo na cruz sobre Satanás. Então, desde Gênesis, a gente vê que o Senhor se manifesta e aponta para a obra de Jesus, desde os primeiros capítulos da Bíblia. Seguindo, João 8, do 56 ao 58. Esse texto aqui não está no Velho Testamento, mas ele se refere ao Velho Testamento, num diálogo ali que Jesus está tendo com alguns judeus. Então, Jesus dizendo, Abraão, eu vou ler. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia.
Ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você nem tem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, aqui, Jesus está falando que o próprio Abraão contemplou o dia dele. Abraão, com uma inspiração divina, já tinha visto de forma profética o dia do Senhor, e aí eles falam: mas você não tem nem 50 anos e está falando que viu Abraão? E Jesus volta com essa chapuletada na cabeça deles, falando: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de Abraão, Jesus já era. Ele já estava atuante, e esse texto já aponta para Cristo também no Velho Testamento. O próximo texto, Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Esse é um pouco mais extenso, então eu vou esperar, ou já foi. O Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, o seu Deus. Em Horebe, no dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, Deus está falando para Moisés: semelhante a você, eu levantarei um profeta, que eu colocarei as minhas próprias palavras na boca dele, e daqueles que não ouvirem as palavras que ele disser, se prestarão contas a mim. Então, Jesus, mais uma vez, se mostra se manifestando, e a gente vê aqui sinais, apontamentos de Cristo no Velho Testamento. A gente ainda não viu manifestações, que nós chamamos aqui de teofanias, né? Mas veremos um pouco mais à frente. Próximo texto. Números, capítulo 24, do 15 ao 17. Números 24, do 15 ao 17. Boa. Então, Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, aquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Em algumas versões aqui também está escrito os filhos do orgulho. Então aqui Balaão, um falso profeta que foi contratado para profetizar contra os filhos de Israel, ele tem uma visão de uma estrela que vem no horizonte, que é Cristo. Ele tremeu diante da visão do Cristo que virá ferir os filhos do orgulho. Balaão teve ali também um apontamento do Cristo que virá, com o objetivo de destruir os filhos do orgulho, os filhos de Sete. Josué 5, do 13 ao 15. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nem uma coisa e nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E ele disse: que diz o meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as suas sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Josué que também cai diante da majestade do comandante do exército dos céus. A gente vê algumas expressões no Velho Testamento, como o anjo do Senhor, o enviado do Senhor, e essa expressão, ela aponta para a palavra que geralmente significa a imagem do Deus invisível. A palavra divina joga para isso, a imagem do Deus invisível. Nós cremos que é o próprio Cristo revelado aqui. Então Cristo aparecendo para Josué ali com o nome, né, de comandante do exército do céu. Mais à frente, em Juízes 13, 18. Aqui é as passagens onde
conta a história de Sansão, e os pais de Sansão têm um encontro, com o próprio Cristo também. O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta o meu nome, que é maravilhoso? Os pais de Sansão têm um encontro aqui também com o próprio Cristo, o anjo do Senhor, colocado aqui também em letra maiúscula, que é o que a gente pode observar. Novamente, a imagem do Deus invisível no original, nos apontando para Cristo se revelando e participando do Velho Testamento. Quantas vezes também no Velho Testamento a gente pode ver Davi cantando e escrevendo salmos sobre o filho que virá e que nem sonhava que faria parte da sua descendência. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui Isaías apontando diretamente para Jesus também. Salve para o Eliezer, inclusive, que esse texto, eu duvido que você não lê esse texto no ritmo da música do Eliezer. Miqueias 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui, Miqueias, ele escancara para a gente que Jesus sequer tem início. Ele diz, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus tem o seu início desde a eternidade. E para a gente fechar, um texto agora no Novo Testamento, João. O Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Esses foram os textos básicos. Quem me perguntar, não vou lembrar, você volta na transmissão. Vamos orar, gente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por essa noite. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz. Pedimos para que o Senhor fale conosco, Pai. Esquadrinhe os nossos corações, nos revela algo que ainda não entendemos na completude de Ti, e que nós possamos nos achegar ao Senhor, Pai. Que nós possamos ter as nossas vidas transformadas e caminharmos na sua direção ainda essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu citei esse tanto de texto porque eu não quero ser exaustivo e também não quero mostrar que sei muito da Bíblia. Muito pelo contrário, eu quero mostrar para vocês que na Bíblia esse assunto é muito falado. A pré-existência de Cristo é muito citada na Bíblia. Isso revela a devida importância do assunto a nós. Então a Bíblia ela vai citar isso desde o Velho Testamento, e no Novo Testamento, se a gente for olhar melhor, a gente vai achar muitos e muitos textos falando sobre isso também. Eu peguei do Velho Testamento porque é o nosso dilema comum. Será que Jesus estava no Velho Testamento? E aqui acabamos de provar que sim, não só citado, mas como atuante. Então, a gente vai entender que o assunto é citado tanto porque existe uma importância que deve ser levada em consideração. Cristo já existia antes de nascer. O pensamento comum que nós temos quando a gente fala de eternidade é algo que começa e que não tem fim. Então, se a gente for aplicar hoje, eu falar que, num exemplo, que fulano é eterno, a gente vai pensar, ele nasceu e nunca mais morreu. Porém, o entendimento correto que nós precisamos ter sobre Jesus aqui é que antes do ministério, antes da origem terrena de Jesus, ele já existia. Jesus está desde a eternidade com Cristo, participando da criação, e através dele todas as coisas foram feitas. Ele existia desde antes da sua origem terrena. E também vemos aqui no Velho Testamento, por conta dos apontamentos e das teofanias, que Cristo é o anseio de todos. Todos anseiam por Cristo. O Senhor anseia por revelar a Cristo àqueles que estão sensíveis e àqueles a quais Ele quer conversar e se revelar. Cristo é o anseio de toda a criação e de toda a Escritura, por isso Ele é revelado desde o Gênesis até o Apocalipse. A gente
vai ver, e você provavelmente já terminou a Bíblia toda esse ano, eu espero que sim, se não corre, mas você já viu várias referências de Cristo, no Velho Testamento, desde Gênesis até o Apocalipse. Você precisa esquadrinhar as Escrituras e permitir que o Espírito Santo revele a face de Jesus através de cada detalhe das Escrituras. Mas tudo bem, entendemos que Jesus vem desde antes da eternidade, ele estava com Deus em plena e perfeita comunhão, antes do nascimento terreno, carnal de Cristo, ele já existia. Mas, por que eu preciso entender isso? Qual é a aplicação disso na minha vida? Beleza, eu falar que eu conheço a Cristo e saber que ele é eterno desde a eternidade, o que muda na minha vida? O que se aplica na nossa geração e por que é tão importante? Porque a nossa geração ela é marcada por uma sede, um anseio, uma vontade de ter controle do tempo e do que acontece com ele. Nós somos uma geração ansiosa, uma geração que é marcada pelas coisas que nos ocorreram e que anseia que as coisas aconteçam da nossa própria maneira, e quando não acontece, isso acaba nos frustrando. Quando nós sentimos a sensação do controle saindo das nossas mãos, a frustração é gigante a ponto de, muitas vezes, nos gerar uma crise de fé, muitas vezes questionarmos a vontade do próprio Deus. Então, nós somos constantemente oprimidos pelo futuro incerto que temos pela frente, nós somos constantemente oprimidos por situações, ocasiões que aconteceram no passado, que é imutável. Nós nos afetamos com coisas que simplesmente aconteceram e que fugiram da nossa vontade. Então, quando você tem aquela prova, você não consegue dormir no dia seguinte. Quando o teu amigo te xinga, você repensa toda a tua vida. Meu Deus, eu não presto, por que eu estou nesse mundo? É melhor eu dar um fim em tudo isso logo. Meu Deus, o que vai ser da minha prova? Eu não consigo estudar porque eu estou ansioso e quando eu chegar lá eu vou estar despreparado, e aí isso vira um ciclo que você não consegue ter controle, onde essa tristeza ela se torna, por muitas vezes, um costume, um estado do nosso corpo que nós não sabemos nem explicar por que a gente está triste, a gente só não tem vontade de fazer, e aí com o tempo isso vai se acarretar numa indiferença. E a ansiedade que vai trazer o desespero para os nossos corações, e que faz com que o controle saia das nossas mãos, escorra das nossas mãos como areia, vai nos causando um desespero e a sensação de que a gente não tem o controle de nada. E muitas vezes, quando nós conseguimos pegar o controle da situação a qual nós planejamos tanto, acontece do jeito que a gente planejou e não é aquela satisfação toda. Qual será que é o próximo desafio para eu alimentar a minha ansiedade? Então, a nossa geração é atacada por isso, pelos nossos próprios sentimentos. Nós invertemos a ordem da prioridade no nosso coração e ao invés de Jesus ser o centro, nós colocamos o nosso conforto sentimental e intelectual. Ao invés de Cristo ser o centro da nossa vontade, o centro das nossas expectativas, colocamos os nossos sentimentos. Afinal de contas, a conclusão lógica que a gente chega é que eu preciso me sentir bem. Quando nós invertemos isso, o nosso verdadeiro Deus deixa de ser Jesus e começa a ser a nós. Começa a ser os nossos sentimentos, o nosso conforto. Nós não podemos basear as nossas vidas nas nossas emoções, porque as nossas emoções vêm e vão. Como o Jeff falou, estou há alguns meses aí com os adolescentes, e como eu tenho visto que os sentimentos e as emoções vêm e vão de forma rápida. Eu chego durante a semana, eles mandam mensagem. Mano, preciso conversar urgente, coração. Quando falam que é o coração, eu já sei que envolve um menino ou uma menina, né? Aí beleza, vamos conversar. Aí vai, senta. Cara, mas ela é crente, ele é crente, será que é? Mas eu também não sei, mas ele é tão bonito, mas ai, a idade, não sei o quê. E aí se desenvolve uma conversa, eu acalmo os ânimos e falo, melhor não, né? A pessoa de 16 anos ali. Eu falo, melhor não namorar por isso e aquilo, e aí eles entendem tudo bem. Aí eles me mandam mensagem na semana seguinte.
cara, não pensei nela nenhuma vez durante a semana. Eu falei, caraca, bênção, forte, guerreiro do Senhor. Aí, beleza, passa a semana, glória a Deus, eles seguem bem com o Senhor. Na semana seguinte, cara, eu tô gostando de outra. É outra pessoa agora, ela é mais crente ainda. Ela tá indo mais na igreja. Os sentimentos vêm e vão. Estão se acusando ali. Os sentimentos vêm e vão. É rápido. E não só esse tipo de sentimento, mas aplicando agora até para os mais velhos, o sentimento de ira, a raiva. Na hora que você discute, você fala, meu Deus, agora eu vou falar tudo que eu tenho acumulado 2 anos para essa pessoa. E você fala, passa 2 segundos, você fica, tadinho, né? Não devia ter falado. Putz, melhor eu repensar. Os nossos sentimentos são como o vento. Eles sopram em nós, nos levam a uma direção, e depois de um tempo, nós somos convencidos pelo próprio sentimento a voltar àquilo, e por muitas vezes somos levados pelos próprios sentimentos a voltar a Jesus. E os sentimentos nos afastam de Jesus e fazem a gente voltar para Jesus. E aí a gente vive essa vida inconstante, esses sentimentos que são alimentados por essas doenças que nos afetam, que surgem dos nossos sentimentos, depressão, ansiedade. E aí isso se torna um ciclo vicioso onde a gente não consegue sair. O ponto aqui é, nós não podemos viver pelos nossos sentimentos. Nós não podemos viver pelo que nós sentimos. Não podemos, o justo vive pela fé. Nós vivemos pelo que nós acreditamos e não pelo que nós sentimos. No meu dia ruim, eu não vou olhar e voltar toda a minha atenção para o meu coração, clamando, larga tudo, mas eu vou olhar para Cristo, disponível para mim o tempo inteiro, para que eu entre em secreto e repouse a minha ansiedade e a minha depressão sobre Ele, que é eterno. O problema é que nós esquecemos que Cristo é eterno, e aí quando a tempestade de emoções vem, a gente simplesmente lida com elas na força do nosso braço, ou a gente pensa no culto passado, ou no que vai ser do culto da frente. Quando nós colocamos em perspectiva a eternidade de Cristo e a leviandade dos nossos sentimentos, não tem como elas permanecerem da mesma forma. O Cristo que é eterno, que nos olha com um olhar de amor, desde a eternidade, olha para as nossas preocupações vazias e é só por enquanto. A nossa vida é muito breve, diante daquilo que nós iremos viver com Jesus na eternidade. Nós precisamos repensar as nossas preocupações. Filipenses 4:6 vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós precisamos fazer com que Deus conheça através da nossa boca os nossos sentimentos e as nossas preocupações, para que assim nós possamos entender mais quem Jesus é e assim nosso coração ser transformado. Para que assim nós possamos ser moldados e levados à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, a nossa caminhada de santidade. Os nossos sentimentos não podem prevalecer, mas eles devem nos levar a Jesus, para que nós possamos continuar. Existem 3 óticas que o Senhor me levou a meditar, que são aplicáveis a partir da lente que a gente usa de Cristo ser eterno, de que Jesus existe e atua desde a eternidade. A primeira coisa é que a pré-existência de Cristo, ela precisa nos trazer consolo. Porque é fácil a gente falar aqui que os nossos sentimentos nos afastam de Jesus, que os nossos sentimentos nos levam de um lado para o outro, mas na hora que o sentimento pega, eu quero ver, né? Certeza que alguns pensaram isso quando eu estava falando. A pré-existência de Cristo nos consola quando nós precisamos de consolo. Ele te conhece desde a eternidade. Jesus decidiu se fazer homem, se esvaziar de si desde a eternidade, para que no seu momento de angústia Ele te abrace.
Nada foge do controle do nosso Senhor desde a eternidade. Isso consola o nosso coração. Ainda bem que não somos nós que temos o controle. Ele é quem sabe as coisas boas que tem para nós. Ele colhe as suas lágrimas desde a sua infância e Ele já pretendia fazer isso desde a eternidade. Jesus nos abraça no nosso trauma e segura a nossa mão diante do turbilhão de pensamentos, da ansiedade. E Ele faz isso e decidiu fazer isso desde a eternidade. Jesus nos conhece. Nenhuma palavra de condenação serve mais para a gente. A partir do momento que Cristo se rasga na cruz, Ele tira de nós todo o peso de condenação, toda palavra dita pelos homens, pelo diabo, pela nossa própria carne, sai das nossas costas e para que nós possamos andar com a autoestima restaurada, olhando para cima, com um sorriso verdadeiro no rosto. Jesus tinha isso no coração dele desde a eternidade. A pré-existência de Jesus nos consola. A pré-existência de Cristo também nos precisa ter temor, gerar temor no nosso coração. Porque o fato de Jesus existir desde a eternidade escancara a soberania e majestade de Jesus diante dos nossos olhos. Não existe pecado oculto diante de olhos, ouvidos, olfato que percorrem toda a terra e que estão em todos os lugares, desde a eternidade. Jesus sabe de todos os nossos pecados e delitos, desde a eternidade. A soberania de Cristo nos leva ao entendimento de que Ele nos redime desde a eternidade. Isso precisa nos gerar temor, porque não há nada que não seja revelado a Jesus. Um plano de Deus que é executado em Jesus e no Espírito Santo existe desde a eternidade. E um plano que existe desde a eternidade é impossível que ele falhe. Logo, Jesus vai voltar. É simples assim, esse plano está estabelecido desde antes do Gênesis, não tem para onde correr, então não existem mais desculpas plausíveis. Não tem mais como a gente viver de uma forma na igreja, chegar durante a semana e tratar a nossa família mal, e chegar diante de Cristo no último dia e falar: ai, mas eles eram tão irritantes. Não existe desculpa plausível diante de um plano que já foi estabelecido desde a eternidade. Não existe desculpa para que você desvie o teu olhar da graça de Jesus a partir do momento que já te falaram tanto do amor dele. Não existe desculpa plausível. Não existe. Porque o plano da redenção, o plano da volta de Cristo já está estabelecido desde a eternidade. Não tem como errar. Não tem como falhar. Um plano eterno não falha. Agora, se o olhar eterno de amor, olhando para você, não faz com que você se arrependa e busque a santidade, se durante todo esse tempo você não se permite ser constrangido, você não sai do seu lugar no apelo, você não consegue passar por cima nem do teu próprio orgulho para se prostrar a Jesus, se um amor que é revelado através de um olhar desde a eternidade não te leva a isso, eu sinto lhe dizer, o dia da ira de Deus está chegando e você se verá face a face com um olhar de ira. Um plano eterno não falha. Esse é o Evangelho. A pré-existência de Deus precisa nos gerar temor. A pré-existência de Cristo estabelece em nós o Evangelho verdadeiro e não o falso, perdão. Eu vi hoje uma citação do Spurgeon que eu gostei muito, que é que o falso evangelho ele é como um leão com unhas feitas. O Evangelho nos traz redenção, o Evangelho nos abraça, o Evangelho nos acolhe e o Senhor vem para nos trazer consolo, mas o Evangelho também nos rasga.
O Evangelho também faz com que nós matemos a nossa vontade, nós silenciamos os nossos sentimentos para que Cristo seja exaltado dentro de nós. Se você não luta contra o seu pecado, está errado. Se você vem aqui em busca de uma palavra que te massageie, está errado. Você não vai encontrar aqui, você não vai encontrar isso em Jesus. Você vai encontrar isso nos seus sentimentos. Os seus sentimentos clamam por uma carícia. Mas a gente, uma vez que entendemos a obra de Cristo, não temos mais o direito de selecionar o que consumimos dele. Cristo quer que você lute contra os seus pecados. A pré-existência de Cristo não é à toa. O sacrifício de Cristo não é à toa. Você pode até saber que é certo, mas todo mundo faz, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Como minha mãe diz, você não é todo mundo. Não está tudo bem. Se você sabe que ficar é errado, lute contra. Se você sabe que ver uma mulher seminua no teu Instagram pode te levar a cair em pornografia mais uma vez, não veja. Se você sabe que aquela pessoa te irrita, trate o teu sentimento, porque você vai ver ela. Agora eu peguei um monte de gente. Enfim, o Evangelho não é confortável. Para Cristo não foi confortável. Não existe um personagem desse livro que tenha tido uma vida confortável, mas os nossos sentimentos clamam por ela, a vida confortável. Não existe. A terceira coisa, a pré-existência de Jesus nos encoraja. Nós viveremos a eternidade, seja com Cristo ou não. É simples assim. Não tem outra escolha. E para mim não tem melhor encorajamento que esse. Então quando eu estava pensando nisso e o Espírito Santo falou, ou você vai comigo ou você não vai. Eu falei, então melhor eu ter coragem para ir, né? Mas vamos lá. O convite de Jesus é que nós sejamos santos e para que nós nos deleitemos diante da santidade dele. A graça de Jesus também é eterna. A graça de Jesus também existe desde antes da criação. A coragem vem disso, e simplesmente disso. Assim como o juízo é pré-estabelecido desde a eternidade, a graça também foi. Jesus veio para elevar a régua, mas a capacitação também aumenta. A pré-existência de Cristo nos encoraja. Um ser eterno derrama sua graça em nós todos os dias para que nós possamos ter comunhão com Ele. Não tem melhor encorajamento do que isso. Jesus, que desde a eternidade decidiu se fazer homem, ama cada um aqui. Esse é um encorajamento suficiente. Eu não preciso falar mais nada. Agora, para a gente ir para o nosso final. A pergunta que eu gostaria que vocês fizessem no final de todas as pregações dessa série é: quem é Jesus? Porque nós estamos vendo sobre as excelências, as qualidades do nosso Senhor. Mas quem é Ele? Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, por favor. Mas pensando nisso, quem é Jesus? Como eu tenho tratado Jesus? Será que eu limito o meu entendimento, os meus pensamentos, aquilo que eu leio e escuto sobre Jesus, e o meu pensamento não está fixo na eternidade, na pré-existência de Cristo e na eternidade que eu passarei com Ele? Será que eu tenho adorado, vindo à igreja, até falado que eu sou cristão só porque é legal ter experiências, ou porque eu gosto da música, ou porque eu tenho amigos na igreja? Quem é Jesus no meio disso? Quem é Jesus para você?
Será que Jesus foi aquele que te tirou do lamaçal do pecado e te tira amanhã, e te tira depois de amanhã, e te tira depois, e depois, e depois, e depois, mas não te capacita à santidade? Quem é Jesus? Alguns poderiam dizer que Jesus foi um profeta, ou um rabino extraordinário, que trouxe uma nova aplicação para o judaísmo, uma nova forma de ver o mundo. Muita gente concordaria com isso, professores, acadêmicos, tanto faz. Mas Jesus é o próprio Deus, em carne e osso. Jesus é aquele que decidiu desde a eternidade nos amar. Por isso, nós precisamos ter a nossa vida transformada por completo. Por completo. Eu trouxe e enfatizei hoje a ansiedade e a depressão. Enfatizei o combate aos nossos sentimentos. Então eu quero que vocês pensem nisso agora. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. A banda pode subir também. Entendam que quando eu falo de ansiedade e depressão, eu não estou falando do diagnóstico necessariamente. Existem situações dessas duas doenças que são tratadas com a ciência, sim. Mas eu também creio que Cristo as cura. Então comece a pensar, faça essa pergunta primeiramente: quem é Jesus? Como eu tenho tratado Jesus? A segunda é: o quanto da minha vida eu tenho entregado aos meus próprios sentimentos? Eu vou ler um texto agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele redigisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não sendo deixando afastar a esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, para você que estava se perguntando quem é Jesus, está aí a resposta. E ainda com os olhos fechados, eu quero fazer duas perguntas a vocês hoje. A primeira é, para você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e hoje deseja fazer essa confissão. E assim, gente, eu só vou perguntar uma vez, porque eu não quero que vocês se movam pelos sentimentos. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e quer aceitar essa noite, eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos aí no seu lugar. Beleza. A segunda pergunta, na verdade, o convite, é que para você que até hoje se viu dominado pelos teus próprios sentimentos, é para você que tem visto nos seus dias a ansiedade te dominando e a depressão te oprimindo. E esse convite eu quero fazer e te encorajar a vir aqui à frente. Nós queremos orar por isso. Eu creio que
parte da nossa libertação e da nossa cura, ela é executada a partir de um passo de coragem que a gente dá. Uma simbologia: Jesus, eu estou aqui. Se você deseja ser curado disso, se você deseja ser orientado nesse sentido, se você tem sofrido com isso nos últimos tempos, dias ou a sua vida inteira, eu vou pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente para que a gente ore. Você pode começar a orar com as suas próprias palavras, mas se abra diante de Jesus. Se abra diante dele. Não precisa usar nenhuma estratégia para lidar com os seus sentimentos, que pode ter sido ensinada a você. Mas eu tenho certeza que diante de um ser eterno a gente pode se abrir, porque Ele nos esquadrinha. Peço para que a equipe de intercessão e a liderança orem pelos irmãos que estão aqui à frente. Você que está no seu lugar, não se distraia, interceda por eles. E o segundo convite eu vou insistir. Se você acha que tem depressão, acha que tem ansiedade, você não tem isso diagnosticado, mas de qualquer forma você sofre com isso, você também pode vir. Que a dúvida não seja um empecilho. Amém. Você que está orando pode continuar. Eu vou orar e aí nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Jesus, obrigado porque o Senhor trouxe os nossos pecados aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos dá a chance de redenção mais uma vez. Obrigado, Jesus, porque a sua decisão foi tomada desde antes do Gênesis, desde antes que a nossa consciência se formasse. E Jesus, eu peço que o Senhor se faça presente mais uma vez. Peço que o Senhor venha com cura sobre cada um aqui na frente, Pai. Que as mentes e os corações de cada um aqui sejam libertos em nome de Jesus. Que toda ansiedade, toda depressão batam em retirada em nome de Jesus. Que os sentimentos sejam geridos pelo Senhor e só pelo Senhor. Que Cristo traga redenção aos sentimentos e console, os batize com temor e os encoraje. Em nome de Jesus, Pai. Aumenta a nossa percepção do Senhor, Jesus. Endireita a nossa adoração, que a nossa percepção seja alinhada. Que o Senhor nos trate, nos transforme mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em família nessa noite. E eu pude provar que realmente família não é um lugar físico. Não está ligado só a um templo.
E hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo falou muito forte comigo: você vai provar um gostinho da eternidade. E eu fiquei o dia inteiro vigilante e nada aconteceu. E quando eu cheguei aqui, senti o abraço, o carinho, o amor de vocês. E um dia nós estaremos lá no céu. E estaremos lá com várias pessoas que a gente conheceu de passagem. Porque vai chegar um momento que vai ser a última vez que a gente vai se ver. Então, por isso que a eternidade dentro do nosso coração vai fazer essa família expandir e crescer cada vez mais. Amém? Quero te convidar, fique de pé, vamos encerrar esse culto. Abra sua mão como um ato de quem recebe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja presente sobre esta igreja, essa família, os nossos irmãos. Que a comunhão suba a Ti como adoração, Pai, enquanto estamos em casa, reunidos em amigos, em uma mesa, com a eternidade ardendo no nosso coração. Que nós possamos nos despedir assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.